Então, quando a gente fala sobre taxa Selic, por exemplo, você quer investir aí, é importante você analisar um contexto geral. Não somente a inflação, não somente os preços do mercado, mas um contexto geral. Então, isso que você destacou é importante. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao AmigoCast, o podcast do Amigo de Negócio. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, afinal, ele foi meu professor na faculdade. Flávio Pansieri, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mano. É um prazer estar no Amigo Cast, dentro desse projeto que você coordena, Amigos de Negócio, que está aqui nesse espaço maravilhoso do Mind Hub, dentro da FAI, com esse clima tão bacana que vocês conseguiram construir aqui e saber do teu sucesso. Para mim, como um ex-professor, você talvez a minha primeira turma, né, de 2001, quando iniciei o meu magistério, já se vão aí quase 25 anos. É um prazer estar contigo. Legal, vamos conversar muito sobre o direito e o que esse direito ajuda aí no mundo dos negócios. Pansieri, você tem um vasto currículo, vou deixar nos nossos encartes aqui, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, as redes sociais, etc. Mas também aqui eu queria destacar, porque eu fiz também pós-graduação com o Pansieri, que é onde ele fundou a Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABD-Const, onde eu fiz direito de trabalho, perdão, fiz o direito tributário. Pansieri, me conta um pouquinho como foi esse começo da BD-Const e da sua trajetória na sua carreira aí. Olha, eu costumo dizer que, acompanhando Vinícius de Moraes, que a vida é a arte do encontro, embora hajam tantos desencontros nessa vida. Eu a minha história acadêmica está muito ligada ao direito constitucional, Sim, e a uma às oportunidades que a vida foi me trazendo. Esse projeto da Academia Brasileira de Direito Constitucional começa ali por 1998, quando, eu montei um grupo de estudos só de alunos na PUC, nós éramos 7 alunos, para discutir os 10 anos de Constituição. não. E eu queria trazer um constitucionalista, eu queria que fosse um jovem constitucionalista, então eu usei o método que à época era possível, diferente dos nossos ouvintes hoje que podem na internet verbalizar. Eu fui a livrarias Curitiba e fui olhar os livros que tinham na livraria Que Curitiba. legal, Encontrei um livro de um professor sobre interpretação constitucional, um livro recém-lançado na época, se não me falha, ainda quando a editora Saraiva publicava livros monográficos, de um jovem professor que se chamava Luiz Roberto Barroso. uau, Então, descobri onde ele dava aula, liguei para o departamento, peguei o telefone dele e convidei-o para vir para Curitiba para esse nosso primeiro bate-papo, que era o encerramento do grupo de estudos, deu muito certo. No ano seguinte eu vou a São Paulo participar de um grande evento de direito constitucional, com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição no evento, ainda era num famoso hotel em São Paulo chamado Maxud Plaza. uau, Era super tradicional e era muito caro o evento. Eu pedi uma bolsa, trabalhei no evento, entregando as credenciais, e tal, e na hora de assistir o evento, a diretora do evento disse assim para mim: "Você não vai poder assistir da plateia". Eu falei: "Poxa, mas nós combinamos que se eu trabalhasse, no intervalo eu volto aqui para ajudar, tal". Ela falou: "Não, não, não, quero que você assista lá do palco recebendo os professores". E aqui por isso eu citei talvez a vida é arte do encontro, embora não tanto desencontros, né. Esse desencontro de eu não poder estar na plateia e ir para trás do palco, me apresentou em 3 dias todos os constitucionalistas brasileiros. E eu, logicamente, entendendo que esse relacionamento era fundamental para a minha vida de algum modo, por mais que eu não tivesse ideia o que eu ia fazer com ele, e eu já tendo estudado, já estava ali no meu terceiro para o quarto ano da faculdade já, eu tinha estudado a maior parte daqueles professores, eu peguei o telefone de todos eles. Um deles em especial eu me aproximei muito, chamado professor Dalmo de Abreu Dallária, que faleceu, infelizmente há 2 anos, no dia do meu aniversário, quando eu fiz 45 anos, ele falece com 90 anos, no dia do meu aniversário. E o professor Dalmo gostou muito de mim. E também nessa história dos encontros, disse: "Olha, vai ter um jantar em minha casa. No final do evento, vai até lá". Eu falei: "Ah, se o senhor me der o endereço, eu dou um jeito". E eu não tinha a menor ideia quando ia chegar. Era a primeira vez que eu ia a São Paulo. Eu estava de favor na casa de um amigo, peguei uma mala enorme que eu tinha, peguei um ônibus, fui parar perto do Ibirapuera às 7h30 da noite, já estava escuro, pedindo informação, andei uns 4 quilômetros até chegar na casa do professor Dalmo Dallaire.
lógico, numa situação física não das melhores, porque suado, fui na esquina, troquei. Foi uma história muito, instigante, mas deu certo e lá estavam todos os constitucionalistas. O professor Dalma naquele jantar, ele disse assim para mim: "Menino, gostei de você, você veio e tal, por que você não monta uma célula de defesa da Constituição?" Eu falei: "É, Chegou aquela lá, né? eu falei: "Eu vou contar". "E o senhor participa?" "Participo". E voltei para Curitiba então, reuni aqueles colegas que nós tínhamos, e pensamos numa entidade para poder reunir constitucionalistas no Brasil. Existiam 2 institutos já. Existia o Pimenta Bueno, da Universidade de São Paulo, que estava mais ligado a uma turma de professores mais alinhados à direita. Existia a Associação dos Constitucionalistas Democratas, que estava mais à esquerda, Certo. que era onde estava mais próximo o professor Dalmo Dall'Arte. E nós não queríamos uma entidade que tivesse rótulo, nós queríamos uma entidade que congregasse a direita e a esquerda. Então, tivemos a ideia de criar uma entidade, uma academia de direito constitucional e logo pensamos: "Bom, vamos criar", alguém pensou logo em criar a Paranaense. Eu disse assim: "Olha, o mesmo trabalho de criar a Paranaense vai ser do criar a brasileira". Sim. Como nós temos o Dalmo que topou participar, ele pode apresentar outros professores. E daí aconteceu a coisa mais surreal dessa história, que aí eu pego um ônibus com uma vaquinha dos alunos, vou a São Paulo para convidar o professor Dalmo pessoalmente. Ele tem, assim, fica meio Espantado. espantado com a ideia, e esse vídeo é muito legal, tem no YouTube, nos 12 anos da Academia Brasileira de Direito Constitucional, você pode ir lá ver o documentário que nós fizemos com todos os fundadores. Certo. E ele conta, quando eu cheguei no escritório dele, contei para ele o que nós íamos fazer, ele ficou meio, assim, espantado, mas ele não tinha como dizer não. Sim. Então ele aceitou ser o nosso presidente de honra e imediatamente pegou o telefone celular dele, o telefone celular não, o telefone da casa dele, e ligou para todos os constitucionalistas de São Paulo, Ih, Zé Afonso da Silva, daí por um professor da direita, que era o professor Ives Gandra da Silva Martins, dizendo que eu ia lá, e fui ligando para todo mundo. Isso 1999 para 2000. um papo excelente. E isso abriu muitas portas e a academia, eu tinha um projeto para 20 anos da Academia Brasileira. Eu lembro que você falava isso na turma. Eu tinha um projeto de 20 anos, eu fiquei 12 anos presidente, 3 mandatos, daí saí, fiquei 12 anos fora e voltei agora Ah, à presidência. Depois de 12 anos eu voltei à presidência executiva da entidade, projetando os próximos 20 anos da BD Const agora, um projeto muito legal, de conexão com muitas entidades, nessa ideia plural, né. O signo da BD Const são 2 frases fundamentais, né, mas a principal delas é uma frase que eu cunhei agora, que está num livro novo meu, que "A democracia não se constrói, no consenso, ela sim se constrói no dissenso, reconhecendo o outro como um igual". Ou seja, o conviver no dissenso é a essência da democracia. Se tudo estiver muito calmo, muito parado, nós não estamos a ver. tem alguma coisa errada. O enfrentamento faz parte desse processo democrático, e é por isso que eu acho que a academia tem um papel tão importante, por congregar a direita e a esquerda, né. Eu faço muitas postagens, quem está nos ouvindo me segue lá no @Flávio Pansieri no Instagram, e as pessoas ficam assim: "Espera mas eu achava que ele era da esquerda, eu achava que ele era da direita". Eu sou um democrata igualitarista, liberal na economia, tenho escolhas pessoais, obviamente, as minhas, quem me olha sabe que eu tenho escolhas conservadoras, mas não importa as minhas escolhas, eu sou um liberal com as escolhas dos outros. Legal. E aí que você define se você é um liberal ou é um intervencionista. Esse rótulo de direita e esquerda para mim é menos importante. Sem Eu dúvida. quero saber o quanto você quer intervir na vida do outro. Eu não quero intervir na vida de ninguém, eu quero viver a minha, ter as minhas escolhas, lutarei pelas minhas escolhas, de forma democrática no parlamento, mas entenderei que todos devem ser livres para ser felizes como bem entenderem nas suas existências. E eu acho que a academia tem um pouco disso. Sem E dúvida. lógico, tem um pouco de cada um de nós que por lá passou. É, sem dúvida. E, claro, a gente conversava aqui um pouco antes de chegar a esse quadro falando sobre o direito constitucional, Pansieri, mas você me contou uma curiosidade que eu não sabia. Você também gosta ou até advoga na área mais de direito econômico, empresarial. Como essa mudança aconteceu? Porque eu conheci o Pansieri no direito constitucional. É, quando as pessoas me veem, a maior parte dos alunos, tal, e: "Professor, como a gente advoga do constitucional?" Eu falei: "A vantagem é que no constitucional você pode advogar em todas as mesmas causas de todas as áreas, né". É verdade. Tem uma determinada autoridade da república
que é muito minha amiga hoje, mas eu vou poupar o nome, porque ela é uma pessoa muito Sim, importante hoje da república, e conheço. um dia pegando onda, numa praia do Cumbuco, é um dos grandes referenciais da minha vida, Sim. como profissional e como professor, e um dia eu perguntei a ele, assim, eu era um jovem, isso 2003, eu era muito jovem, eu perguntei a ele, falei assim: "Olha, qual é a sua área de especialidade?" Porque ele é um constitucionalista, Sim. ele era advogado na época. Ele disse assim, porque eu falei: "Poxa, eu quero ser eu sou advogado, quero ficar na advocacia, como é que a gente faz para ganhar dinheiro na advocacia?" Ele disse assim: "Flávio, a vantagem é que nós podemos advogar nas principais causas de todas as outras bandas." E de alguma forma a vida foi sorrindo para mim na minha advocacia e nós fomos abrindo espaço em uma série de segmentos, seja em especial na área empresarial, de contencioso estratégico, nós atuamos no agro, na área tributária, o escritório tem, relevantes pareceres em diversos no conselho, de administração de recursos, que é o nosso CARF, né, que é Sim. um curso, é um conselho extremamente qualificado, de teses complexas. Nós advogamos muito para grandes bancos em matérias tributárias de fusões, aquisições, as discussões sobre ágio nessas matérias, mas temos uma atuação também muito focada hoje nos departamentos do escritório que atuam em recuperações judiciais, como eu disse, no direito tributário. Então, o escritório acabou, de um escritório que era um escritório muito mais boutique, atuando em ações pontuais estratégicas, para um escritório de inúmeros departamentos. Até conversávamos antes do começo dessa conversa, que o escritório já teve lá um número razoável de advogados, hoje reduziu, mas nós temos uma meta agora de crescimento muito grande nos próximos anos, para a gente poder disputar, né, o mercado Sim. com os grandes players nacionais. Lógico, esse é um desafio, é o que nós nos propomos, queremos nos Hum. posicionar nacionalmente. Nós já estamos posicionados já, quando nós pensamos numa advocacia estratégica em Brasília, nós já estamos bem posicionados, mas nós queremos nos posicionar agora também, eh, como um escritório consolidado, por isso estamos abrindo um escritório agora em São Paulo, Não. vendo o nosso escritório como um business, né. Sim. Lógico, respeitando todas as regras que a advocacia determina para a Não nossa posso. atuação, dentro do código de ética e disciplina, entendendo o papel da administração da justiça que nós temos Hum. nessa participação, fazemos muito pro bono para ajudar as pessoas, mas, eh, temos um olhar empresarial do nosso escritório. Até isso, parceiro, eu queria fazer esse corte. Você falou direito constitucional, falou nessa questão política, direita, esquerda, agora está falando do business, como conciliar tudo isso? Você tem feito essa conciliação só em figura do Pansieri ou você tem conversado com a equipe inteira para ter um olhar business? Porque eu conheço muitos advogados e eu também fui por muitos anos advogado e sei que muitos colegas meus ainda não têm esse olhar business para o direito. É aquela coisa romântica, gostar do direito porque era a coisa do avô, do pai. Como olhar isso com uma forma mais Olha, eu business mesmo? gosto do direito pelo ideal, mas eu vivo da advocacia. Sim, A advocacia hoje é um espaço, efetivamente, que ela precisa, ter um olhar estratégico, certo. para que você possa se manter no mercado. Então e para você crescer mais ainda. Hoje, o que eu sinto dos nossos colegas, e eu passei por isso também, eu me formei em direito. Tenho um pai e uma mãe servidores públicos. O sonho do meu pai era que eu fosse policial militar. Então minha mãe, quando eu perguntei a ela o que ela achava que eu devia fazer, ela disse assim: "Olha, eu gostaria só que você não fosse advogado." Ela me disse isso. E aí eu disse assim: "Olha mãe, eu acho que eu vou ter que discordar da senhora. Não serei policial, que seria o sonho do meu pai, e serei advogado, porque é isso que está no meu DNA." Eu Legal. sou advogado, né, eu tenho como a minha atividade, uma das que mais me dá prazer, o magistério, e caminhei paralelo à minha advocacia e o meu magistério. Hoje, as minhas disciplinas, hoje na PUC, do direito econômico, Certo. e no programa de mestrado e doutorado, as minhas disciplinas estão relacionadas também a desenvolvimento, direito econômico e infraestrutura. Hum. E eu acabei trazendo isso para dentro do meu escritório. O duro de quando você se forma hoje é que as faculdades, em regra, não te ensinam nem organizar a tua agenda. Não hoje, não hoje. Eu fico assim olhando às vezes para o jovem advogado que se forma e imagina que o network dele é o network que ele fará nas comissões da OAB.
Veja, Sim, a OAB faz parte da minha vida. Eu dediquei 15 anos da minha vida sendo conselheiro estadual 2 vezes, conselheiro federal 3 vezes. Mas as pessoas não podem imaginar que a Ordem de Advogados do Brasil lhe trará novos clientes. Isto não acontecerá. Seus clientes estão fora. Você precisa construir uma gama de relacionamentos, primeiro um posicionamento de identidade, de conhecimento técnico, porque lógico, network por network, sem conhecimento técnico, não faz não vai lhe trazer negócio nenhum, porque se você for bom só em tomar cerveja, o sujeito vai continuar lhe convidando para tomar cerveja. Eu nunca fui bom em tomar cerveja. mas toma um cafezinho. Eu paro logo na primeira, então isso não foi, mas eu acompanho a turma, eu Tá. pago ali 300 ml a noite inteira, dando risada com os amigos, mas é importante que você construa uma identidade para depois um relacionamento. A gestão, para mim, foi um processo muito dolorido. Eu venho de exemplos de escritórios de advocacia, de professores que são minha referência, que eram professores e advogados. Eles não eram advogados professores. Então eles tinham escritório, alguns inclusive servidores públicos, que são as minhas referências, né. Vários desses viraram ministro do Supremo Tribunal Federal, alguns estão em outras posições públicas, Sim. mas que têm um escritório em paralelo. Eu nunca vivi do magistério. Isso é uma coisa que as pessoas não imaginam. Né, muita gente fala: "Não, o Pancelli é professor", né. Sempre imaginei o contrário. Nunca vivi do magistério em minha vida. O magistério nunca representou 10% do que eu ganhava. Uau! Mas ele é algo que é muito importante na minha vida, por isso que eu me dedico nele até hoje. Sim. Ele me permitiu continuar estudando, ter relacionamentos com pessoas que me abriram portas, mas que me fizeram ver o mundo de diversas formas. Eu hoje, como você tem um programa aqui também que fala de business, as pessoas estão aqui para isso, né? Eu hoje olhando, vejo, eu tenho 3 filhos, né? O meu mais velho resolveu fazer economia, está fora do país fazendo economia e ciência da computação. O meu segundo ia fazer medicina, para minha surpresa e felicidade, o ano passado, no meio da campanha, ele vem e me diz assim: "Pai, passei no vestibular". Eu falei: "Ah, é? Não saiu resultado de medicina em lugar nenhum aqui em Curitiba, onde é que você deu?". Aí ele falou assim: "Não, eu fiz vestibular na PUC, já passei, eu vou fazer PUC". Eu falei: "É mesmo? E no que você fez?". "Direito". Uau! Então assim, para ele, assim, então o que eu digo para as pessoas, para meus alunos, eu digo para o meu filho: "Eu acho que você devia fazer uma outra faculdade junto". Até sugeri a ele uma outra faculdade que tenha essa comunhão entre o direito e outras áreas, fora de Curitiba, Sim, mas ficando aqui, eu acho que você tem boas opções em Curitiba, mas eu sugeri a ele que fizesse direito e administração ou direito e economia. perfeito. Porque esta visão estratégica, para quem quer ter este papel, lógico, o sujeito quer ter uma advocacia, quer ir trabalhar, de repente, em organizações de direitos humanos, quer trabalhar em ONGs, isso talvez não seja uma visão estratégica necessária. Mas quem quer ir para o mercado, quer olhar hoje um mercado que cada vez mais será mercado de grandes escritórios, por mais que as pessoas, não, mas o pequeno advogado vai ficar cada dia mais difícil para ele. Sim, Então nós veremos nos próximos anos pequenos e médios escritórios se fundindo, para redução de custo, mas para melhoria da eficiência, para você poder prestar mais mais serviço. feliz. Então Sim. pega lá um sujeito que é especializado em direito tributário, outro sujeito que é especializado em direito administrativo, outro que é direito trabalhista, e você monta um bom escritório hoje, talvez com baixo custo operacional. Sim. Eu fiz isso durante um tempo, reduzi as minhas sociedades e hoje, na realidade, eu estou buscando no mercado, tenho contratado do mercado, pessoas com grande experiência Ba nas suas áreas, já passaram por grandes escritórios brasileiros, para coordenar os meus departamentos. Por coincidência, hoje mesmo, nós temos uma reunião de fechamento com um advogado que tem a minha idade, que passou por um dos maiores escritórios do Brasil, foi um dos coordenadores gerais desse escritório e vem para o meu escritório para coordenar um departamento, que a excelente. gente está criando esse departamento, Aham. né, já estamos iniciando. Então, esse olhar, de gestor estratégico, ele é fundamental. Voltando à sua pergunta inicial, eu hoje necessariamente sou o CEO do escritório Sim. e atuo nas ações estratégicas do meu escritório. Ótimo, excelente. Então é esse o meu papel no escritório. Você fica no operacional, porque muito de CEO ou até mesmo diretor, acaba trabalhando no operacional ou no máximo um especialista.
Não, Você fica no tático mesmo? vamos lá, eu estou no estratégico do Estratégia. escritório, no planejamento estratégico, na gestão estratégica do escritório, mas eu tenho alguém que toca o dia a dia Perfeito. da administração do escritório. Claro. Então eu estou no macro, Números. eu penso macro, Esse eu impulsiono macro, minhas ideias, como a minha esposa disse: "Eu não consigo imaginar como é que você pensa tantas coisas ao mesmo tempo, né". Você está em tantas entidades, então eu estou no meu escritório, estou na PUC, pela estou no aldeia, estou você na vai estou agora na BD Conch de volta, é, sou vice-presidente da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias, e alguns outros projetos que me convidaram que eu aceitei no último ano. As pessoas falam: "Mas como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo?" Eu disse assim: "Olha, você quer que algo não funcione, dê para quem tem tempo de sobra, porque em regra ele já é um desocupado, né. Eles não têm o que fazer, porque eles sempre foram desocupados. Então, a gente acaba arrumando um tempo para gestionar e equilibrar todos os mas na advocacia, vamos dizer assim, no direito, no cotidiano, eu estou em todas as ações estratégicas do meu escritório. perfeito. Você fala: "Mas como eu estou nelas?" A gente tem uma gradação, seja de relevância econômica ou de relevância estratégia de repercussão, e quando isso de 1 a 5, quando passa do 4, eu sei o que está acontecendo em todas do escritório, todas elas. Eh, eu não sei até quanto tempo eu ainda vou continuar nessa quantidade de operações, mas acho que é fundamental que eu continue mais alguns anos ainda, enquanto eu ainda tiver algum cabelo que não seja branco, daqui a pouco eu não tenho mais nenhum. Né, mas daqui a pouco, enquanto eu tiver algum que não seja branco ainda, acho que eu vou continuar nesse estratégico e na gestão fundamental do escritório. Vamos entrar agora, numa seara um pouquinho mais técnica, mais do business dia a dia. Qual a importância do empresário entender um pouquinho do direito, ou até ter bons profissionais junto, bons escritórios de advocacia? Porque é uma das coisas que o empresário normalmente busca só quando está com problema. Qual a importância desse profissional do direito estar junto ali, ou entender um pouco do direito? Olha, as empresas hoje, não é possível nenhuma operação em nenhuma área sem ter um jurídico forte. Não é mais possível isso. E aí eu digo, desde ter uma orientação cotidiana interna, que às vezes você tem departamentos maravilhosos em empresas, com pessoas extremamente qualificadas, que vão buscar no mercado estas expertises, daí: "Olha, eu preciso agora um aprofundamento nisso", vai buscar um parecer, vai buscar ou então eles terceirizam 100% do contencioso, contratam um consultivo, mas eles têm alguém interno. É é fundamental que as empresas se estruturem dessa forma, não é possível, porque você tem que ter um especialista em direito tributário, um especialista em direito do trabalho, um especialista em contratos, um especialista, em solução de conflitos, e essas que são especialidades do direito. Sim. Eh, para além disso ainda, você ainda a advocacia hoje especializou de tal forma que vocês têm ações estratégicas em tribunais superiores, você acaba contratando novos escritórios Uhum. nos tribunais superiores. Então, isto é fundamental. O empresário ter uma visão macro disso é muito importante. Eu vou dizer aqui o que eu tenho dito no Brasil inteiro. Eu acho que a formação ideal hoje do empresário é porque nós não temos esse curso ainda. Que se alguém fará esse curso ainda, ou a FAI, Como ser empresário? ou a PUC, a FGV de São Paulo já está fazendo já de uma forma, ela já tem já direito e administração, estão fazendo a fusão Ah, para legal. direito e economia também. Perfeito. Mas quem fizer, eu acho que terá um grande diferencial. Porque você poderia fazer uma massificação de disciplina nos primeiros 4 anos e depois estágios. Porque o sujeito sai, vamos imaginar o sujeito que há um termo pejorativo que algumas pessoas usam hoje, e que eu acho que é um equívoco, o sujeito que é herdeiro. Esse sujeito que é herdeiro, ele em regra ele tem um patrimônio para administrar. Sim. Esse sujeito tem uma visão estratégica do direito, da administração e da economia, para ele é fundamental, por mais que ele não vá para a operação, por mais que ele vá ficar no conselho de administração daquele grupo que ele participa, que ele é um herdeiro, então ele será acionista daquelas empresas, nós precisamos repensar isso. Eu todos os anos faço, cursos que não têm nada a ver com a minha área. O último agora foi um grande curso no Brasil, de uma empresa que está explodindo em vendas, foi um que é um curso de uma empresa em São Paulo que faz uma imersão de 5 dias, só com grandes CEOs dessas companhias. Eu fui lá, me inscrevi, mostrei as minhas qualificações, me ligaram para saber se eu tinha certeza se era aquilo mesmo que eu queria, porque o curso supostamente não tinha muito a ver com o meu currículo e com o meu próprio negócio. Eu disse: "Não, é isso mesmo, eu quero estar lá". Mas em especial eu queria estar lá para entender aquelas pessoas que estavam vendendo.
Então tinha CEO, CFO, gente de vendas de grandes empresas do varejo brasileiro, Uhum. pensando aqueles problemas e eu percebendo essas pessoas. Isso muito bem. Isso para mim foi muito Foi importante. rico, com É certeza. muito então, eu tive um outro curso que fiz há uns 3 anos, que foi sobre governança, logo em seguida virei professor do curso de governança, porque na parte aí eram 6 meses de curso, Sim. né. Toda a parte regulatória acabava o professor acabava: "Pansieri, e aí?". Eu acabava ajudando nas questões todas regulatórias, societárias, dos debates. Então, parece que essa visão macroestratégica ela é fundamental. Não é possível hoje que alguém tenha essa visão. Sim, Eu olho para os meus clientes todos, eles não vão voltar a estudar. sim, A gente pensar daqui para frente, quem está estudando ainda pode pensar numa visão melhor, um pouco mais macro. mais macro, que é Sim, fundamental para que mantenha não é para você, ter um diferencial, mas não, é para que você possa estar no mercado. exatamente. As pessoas, quem está nos ouvindo, se você é o sujeito que trabalha no escritório, eu tenho uma frase para lhe dizer que para mim foi fundamental na minha vida. Eu ouvi essa frase quando eu tinha 19 para 20 anos de idade, eu dava aula de natação. Eu estava fazendo direito e dava aula de natação. E eu ganhava muito bem. E o meu chefe no escritório, essa história é bacana, ele, descobriu que eu dava aula de natação, porque todo dia eu tinha que sair 6h30 do escritório, porque eu dava aula das 7 às 10. Uhum. E aí ele: "Pô, você nunca pode ficar até mais tarde?". Hoje ele é um grande amigo, meu padrinho, meu compadre. E ele disse: "Mas você nunca pode ficar mais tarde, por quê, no escritório?". Eu falei: "Não, doutor, é porque eu dou aula de natação". Ele falou: "O quê? Mas você faz direito, como é que você dá?". Eu tinha nadado muitos anos, era amigo do dono da escola e levava jeito para o magistério ali, né. E aí, ele disse assim: "Olha, você tem até amanhã para pensar se você é meu estagiário ou professor de natação". E eu ganhava dando aula de natação 4 vezes o que eu ganhava fazendo estágio, para dar aula 3 horas por dia. E eu cheguei desesperado, porque Sim, para dar aula, no final eu tinha o Seu Faria. Seu Faria, se o senhor estiver me ouvindo, me liga. Eu lhe procuro há tanto tempo, nós nunca mais nos encontramos, seu Farias. Por favor, entre em contato comigo. O seu Farias era um empresário, um sujeito sensacional, meu aluno há uns 2 anos já. Falei: "Seu Faria, eu posso conversar com o senhor no final?". Ele falou: "Pode". Aí sentamos no final, eu falei: "Olha, eu quero um conselho. Eu faço direito". Ele falou: "Sério? Achei que tu fizesse educação física". Eu falei: "Não, eu faço direito". Falei: "Qual é o conselho?". "Meu chefe disse que eu tenho que pedir a conta daqui, ou ele vai me dar a conta de lá". Aí ele disse assim para mim: "O que importa o que você ganha daqui a 6 anos na tua vida". Primeiro, ele falou: "Não, mas tu precisa pagar tuas contas agora?". Eu falei: "Não". "O que importa daqui a 5 anos?". "Isso nada". "Você quer alguma coisa daqui a 5 anos?". Eu falei: "Não". "Pô, a resposta está dada já". Ele disse uma coisa assim: "Ó, lembre-se de uma coisa que eu vou dizer, eu nunca esqueci disso. E outra coisa, só vão lhe dar uma Mercedes o dia que você tiver condições de comprar a sua". isso aí. Essa frase foi fundamental. Ele disse assim: "Quem tem pressa de ganhar dinheiro não tem tempo para ganhar. Se você achar que esse dinheiro que tu ganha aqui hoje é relevante, ele vai só te atrapalhar nos próximos 5 anos". Foi a melhor coisa que eu fiz, pedi a conta, e daí me joguei de corpo e alma na faculdade, fui fazer pesquisa, fui conhecer gente, fui construir esse network que eu precisava para o business que eu precisava. Sim. Ou seja, se você não cortar as amarras, teu navio não Não vai vai. sair do porto. Legal. Estamos aqui conversando com o grande, renomado, profissional na área do direito, Flávio Pansieri, meu professor, querido, doutor, e mais do que tudo aí, é um entusiasta do direito econômico e empresarial. Flávio Pansieri, você trabalha com essa linha também, direito empresarial e econômico. Qual é a importância dessa matéria para o empresariado? E me conte uma coisa, qual é a linha que o direito empresarial e econômico está aí circulando, que é importante a gente destacar aí para o empresário? Olha, me parece que o direito econômico, ele é fundamental, né, como a forma como nós pensamos o direito econômico é a forma como nós vamos intervir, Sim, de forma mais intensa ou menos intensa, na economia e nas relações, né. Nós tivemos um governo anterior menos intervencionista, que foi o governo correto. que mais reduziu regras para abertura, fechamento de empresas, mais reduziu tributos, carga tributária na história do país, e agora temos um governo
mais intervencionista. Eu fujo dessa história da direita esquerda, porque isso é menos importante para mim. Claro. Mas era menos intervencionista Tá e falando de fato. é mais intervencionista. Isso é uma visão, me parece que a gente tem, eh, de quem nós imaginamos que é o responsável com o motor da economia brasileira. Eu olho como estrutura fundamental da economia brasileira o mercado. Sem dúvida. Os atores, os empreendedores, quem está disposto a correr o risco Todos os para stakeholders. gerar Claro. emprego e renda no país. Lembrando que aqui eu não estou falando dos grandes, Sim. porque a maior parte dos empregos no nosso país é gerado pelos pequenos e médios empresários, Claro, sem dúvida. não pelos grandes empresários. Então, quanto mais intervenção, quanto mais carga tributária, menos desenvolvimento eu terei em qualquer país do planeta. Isso é assim em qualquer lugar. Isso é uma afirmação, porque tem dados estatísticos que mostram de forma fática que isto tem ocorrido no mundo, assim. Sim. O direito econômico é extremamente importante, em especial quando nós pensamos, nos modelos de regulação para garantia de desenvolvimento, daí em especial com a intervenção do Estado, Sim. né, quando nós pensamos nas parcerias público-privadas, quando nós pensamos nessas estruturas que impulsionam a infraestrutura do país e que precisa efetivamente nessa correlação mais próxima entre o Estado como agente indutor, e eu acho que ele deve ser um agente indutor regulatório e parceiro financeiro desses grandes projetos, porque obviamente que alguns projetos podem não ser viáveis a curto prazo, Sim. então é necessário que o Estado, olhando de forma estratégica, possa impulsionar a economia. E aí se nós pensarmos, no país, nós temos hoje um gargalo de desenvolvimento de infraestrutura gigantesco, né. Nós temos no Paraná, um estado extremamente organizado. Eu viajei o estado todo agora no último ano, em razão das eleições da OAB, e o estado realmente está muito bonito, o interior. O interior do Paraná é um interior pujante, de economia ativa, de pessoas, vivendo bem no Paraná. É um dos melhores estados, se não o melhor estado para se viver de forma global do país. Sem Eu dúvida. não tenho dúvida em afirmar isso. Também. Eu conheço os 27 estados as 27 capitais brasileiras e grande parte desses, de talvez uns 15 estados. E nada se compara ao nosso Paraná, e é um grande estado. Mas nós temos gargalos de infraestrutura. Então, o direito econômico, ele serve numa perspectiva teórica para você discutir o quanto você quer que o Estado interfira para a garantia dessas estruturas macros que vão mover a economia brasileira. Porque, por exemplo, se eu tenho mais infraestrutura, eu tenho empresas se instalando. Se eu tenho empresas se instalando, eu tenho maior geração de emprego e renda. Se eu tenho maior geração de emprego e renda, eu tenho mais pessoas recebendo recursos, né. Sem contar o PIB que aumenta, a taxa Lógico, de imposto, não há etcétera, nenhum né. instrumento, melhor para reduzir a desigualdade do que emprego e renda. Sem dúvida. E só tenho isso com desenvolvimento econômico, e não será, com o Estado gastando mais, aumentando a carga tributária, amassando o empresário, aumentando a burocracia estatal. Eu preciso de um Estado menor. E aqui quando eu digo isso, eu preciso de um Estado menor, numa lógica de com menos intervenção na economia, transferindo para a iniciativa privada a maior parte das suas ações, só que não um Estado mínimo, É um estado eficiente, um vamos dizer assim. Estado eficiente, um Estado que trabalhe com regulação, que garanta saúde, educação e segurança para todos, Sim. de forma efetiva, isso está no texto constitucional, mas um Estado que permita que o empresário possa se Ter uma desenvolver liberdade para se com desenvolver. maior liberdade para criar, encerrar empresas, com maior liberdade para contratação, e isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos promovendo uma viragem, por mais que nesse momento nós estamos vivendo um governo um pouco mais intervencionista, o Brasil continua crescendo. Sim. Vivemos um momento triste da nossa economia, na medida em que os gastos públicos travam o crescimento nacional. Então a frase que eu escutei várias vezes do presidente da Federação das Indústrias, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: "Hoje o problema do empresário é que ele disputa o crédito com o governo". Sim, infelizmente Para sim. quem está nos ouvindo e não consegue entender direito, eu vou lhe explicar. Para que eu, por exemplo, se eu quisesse empreender, eu vou criar uma indústria. Em regra, o empresário ele não faz isso com dinheiro, com recursos próprios. Ele busca dinheiro no mercado. Mas para que ele possa ter esses recursos, ele vai pagar o valor do juro do mercado. Quando o Estado está captando dinheiro do mercado com uma taxa básica de juros assustadora como a nossa, não tem como o empresário conseguir emprestar o dinheiro
a mais de 13% de taxa de juro ao ano, porque a margem de lucro dele não é essa. Exatamente. Então, o empresário brasileiro concorre, o governo concorre com o empresariado. Nós precisamos repensar esta lógica, criar instrumentos efetivamente para que o empresariado possa ter mais crédito, possa ter mais liberdade. Sim. O que move a economia são as ideias, são os empreendedores, são homens e mulheres com iniciativa e coragem para transformar Sim. a economia, gerando emprego e renda e um maior desenvolvimento no nosso país. Então, o jeito econômico ele é essa célula estruturante que pensa essas estruturas macros para o desenvolvimento em nosso país. Eu queria fazer um corte no que você falou, que muitas pessoas que estão nos assistindo, eles acabam achando que os juros altos é culpa do Banco Central, e aí esquece de olhar esse corte, porque a gente sempre olha a taxa de juros, a Selic, inflação. Mas mais do que tudo, a inflação é o custo do dinheiro. Você acabou de falar, o Estado, como está gastando bastante, ele precisa captar esse recurso de algum lugar, e esse lugar para pagar a sua máquina pública acaba deixando de lado muito do que a gente precisava para desenvolver, para criar infraestrutura e etc. Então, quando a gente fala sobre taxa Selic, por exemplo, você quer investir aí, é importante você analisar um contexto geral. Não somente a inflação, não somente os preços do mercado, mas um contexto geral. Então, isso que você destacou é importante. E aí, Pansieri, falando sobre a sua trajetória, assim, que é exemplar no direito econômico e também constitucional, você diria para os empresários, qual é a atitude que esse empresário tem que ter a partir de um olhar? Quando a gente vê 4 anos é um Estado liberal, o outro, 4 anos um Estado mais intervencionista. A ideia é sempre reescrever novas histórias, ou ele também precisa ter um olhar talvez para fora do Brasil, ou entender que esse mecanismo de vai e vem do Estado sempre vai acontecer? Como que você daria de conselho aí para o empresário nesse sentido Olha, a concreto? visão que eu tenho do Brasil é que ele é um gigante, efetivamente, e não está adormecido como as pessoas, ao contrário, ele é um gigante pujante e é por isso que nós não quebramos o país ainda, Sem porque ele é tão grande, tem uma potência tão grande para lidar com os intempéries dos inúmeros governos que nós vivemos, que, os governos passam e nós continuamos. Esses diferentes modelos econômicos, eles têm trazido alguma preocupação ao país. Eu, de alguma forma, fico feliz em nós termos um Banco Central independente, também acredito. porque isso traz estabilidade. E nenhum economista sério vai assumir o Banco Central e vai fazer uma aventura, Sem dúvida. porque o nome dele vai ficar para a história, né. Nós temos um caso desse, né, uma economista que assumiu o Ministério da Economia e fez loucuras, né, que era a economista Zélia Cardoso de Mello, né. Foi marcada pelo confisco das poupanças, isso não existe mais no Não, Brasil. Então assim, nós vamos passar, acho, pela leitura que faço dos economistas que eu tenho lido e ouvido. certo. Nós vamos passar ainda por um período de carestia no Brasil intenso, porque o governo tem investido mal em setores não estratégicos, está algemado pelo Congresso Nacional, ele entra mal já este governo na economia, quando mesmo antes de tomar posse, faz aquele acordo para derrubar o teto de gastos. Aquilo Já foi foi o início do fim. derrocado ali. Aquela é a derrocada, porque se aquilo não tivesse acontecido, qual era a diferença na vida prática das pessoas? O governo ia ter menos dinheiro para colocar em obras, em estruturas gerais, mas o crédito ia estar mais barato. Sim. E aí o empresário ia tomar o crédito mais barato, a economia ia continuar girando, nós teríamos menores esses índices hoje de desemprego do que tínhamos. E é importante dizer, as reformas feitas do governo do presidente Temer foram estruturantes para o país. Importante. Se não fossem aquelas reformas, nós teríamos quebrado durante a pandemia, Sem dúvida. porque o volume de gastos públicos para manter a economia brasileira e a estrutura de atendimento social que nós tivemos e atendimento dos estados foi algo nunca antes visto no país. E o país não quebrou. A economia brasileira continuou uma das melhores, ela se ficou posicionada ao final do governo anterior, mesmo com a pandemia, Melhores do mundo. como uma das melhores do mundo. É verdade. Se nós tivéssemos mantido aquela austeridade com os limites de gasto, este governo hoje estaria sendo ovacionado. Sem dúvida nenhuma.
mundialmente, Mundialmente. mas ele tem uma visão mais intervencionista. O governo federal hoje está amarrado nas mãos do Congresso, então essa coisa do orçamento vinculante das emendas parlamentares, para que se consiga ter apoio mínimo no Congresso Nacional, ela faz parte da democracia brasileira, e isso tem colocado, de algum modo, este governo, nas cordas, Sem dúvida. né, porque ele não tem a pergunta é: o que este governo aprovou no Congresso até agora? Nada. Nada. A reforma tributária, ela talvez simplifique, mas me parece que é uma reforma tributária péssima, na medida em que nós teremos aumento da carga tributária em todas as áreas. Quero dar uma dica para o empresário que nos assista aqui. Se tu não fez planejamento tributário, agora é hora. É verdade. A ter um imposto, essa história de blindagem patrimonial que alguns vendem, nós não vendemos isso, porque isto, eu costumo brincar dizendo, uma lembrança, os mais velhos vão saber o que eu estou dizendo, o padre Quevedo já dizia, não existe É. blindagem tributária. Mas você fazer a sua organizar a tua sucessão já Planejamento, claro. é fundamental. Sem dúvida. Faça a tua sucessão já, pagando 4% de imposto, porque ouvi isso do ministro da Economia numa fala esses dias, num evento de um banco importante em São Paulo. Ele tem a pretensão de que a carga tributária da transmissão, seja de doação ou causa-morte, chegue a 30%. Meu Deus. Então o planejamento tributário hoje é você planejar a tua sucessão já. Sem dúvida. É você montar a tua estrutura, como é que vai funcionar com a tua família, o que é fundamental, porque isso afeta, não é o grande empresário não, é você aí que tem o patrimônio de R$ 1 milhão, 600 mil, talvez você seja mais complicado ainda, porque se for a 30% a carga tributária, como é que os teus herdeiros vão pagar o imposto? Você ainda não paga. Não vão pagar, né? Então para você é mais preocupante ainda. Sem dúvida. Então já precisa pensar no teu patrimônio, aquilo que você tem, consultar um bom advogado nessa área, para que você saia bem estruturado disso. Ou seja, esse governo intervencionista ele ainda trará muitas surpresas. Sim. E nós precisamos estar preparados para isso. A grande vantagem no Brasil é que o empresário tem coragem. E é criativo também, né? É criativo. O empresário tem coragem, tem entrado numa linha de enfrentamento com a adversidade, que é uma coisa sensacional. Eu, todos os dias, converso com amigos meus, muita gente receosa, em especial quem atua em áreas com um impacto de crédito muito grande relacionado ao dólar, está com muito receio agora. Porque você não tem como planejar investimentos. Eu vou dizer, eu planejei um investimento fora do país, que é o meu filho estando fora. Quando ele começou a estudar, estava 3,98. E agora eu pago 6,60 para ele estudar fora, o dólar. E a lógica é simples, é uma latinha de Coca-Cola aqui custa $1, lá custa $1 também. É. Então esta é a lógica, o cara que vive com $30.000, R$ 30.000 aqui, vive com $30.000 lá. É essa a lógica, só que a gente ganha em real. Real. Então quem está atrelado ao dólar está preocupado, está com grande preocupação, mas quem não está nesse atrelamento, o empresário brasileiro tem corrido, quem está prestando serviço, cada vez mais ideias criativas, a gente atua para o varejo, muita gente tendo ideias criativas, e quem atua no varejo tem um outro detalhe, né? As empresas de varejo hoje, se não tiver um CFO muito bom, quebra mesmo. Porque na realidade, se você pegar as grandes operações, né? Esses dias deu aparecendo uma recuperação judicial de uma empresa de varejo muito interessante. E eles entraram em recuperação judicial porque tiveram em determinado momento um CFO que fez uma loucura na aquisição de insumos que tiveram uma desvalorização que gerou um buraco no caixa de R$ 200 milhões num ano. E tiveram que entrar em recuperação, conseguiram, fizeram uma extrajudicial, renegociaram todos os créditos, em especial com os grandes fundos, porque eles estavam 100% alavancados. Eles tinham 600 milhões no mercado, só que tinham de garantia real 60 milhões. E aí, logicamente, quando os fundos viram aquilo, eu até hoje não entendi como é que eles conseguiram pegar 600 milhões do mercado, mas quando os fundos viram aquilo, descobriram que o vencimento antecipado não valeria a pena. Eles tinham um faturamento de mais de R$ 280 milhões por ano, ou seja, tinha uma operação que funcionava, real, mas com o erro de um CFO por uma empresa que vive de compra e venda. Sim.
Então, se eu não tiver uma estrutura interna de um CFO que entenda do mercado, que esteja atento Atendo a e que tudo, seja conservador, não tem mágica, gente. sem dúvida. O conservador não vai perder dinheiro. Ele pode deixar de ganhar alguma coisa, mas você não vai quebrar em razão do teu financeiro. Deixa a Nós temos muitas empresas no Brasil que estão quebrando, porque não conseguem perceber isso, desse risco que corre, né? Tanto por não ter boas assessorias jurídicas, como por não ter também bolsa. bons CFOs. E eu queria dizer aqui ao final, né? Da nossa fala chega ao final, na minha visão estratégica das empresas que nós atuamos, eu tenho um grande problema, qual? Naquelas que nós atendemos full service, eu não consigo não ir para dentro junto. Volta e meia, algumas acabam me chamando, inclusive, para ir para o conselho de administração, tal, Legal. para participar de numa outra visão da empresa, porque essa visão estratégica de quem está no jurídico, que tem uma mínima visão do financeiro e consegue entender os balanços, ela é Sem fundamental dúvida. para todo mundo hoje. E isso que essa sinergia entre a empresa e os escritórios de advocacia, ela cada vez mais é uma unidade, indispensável, Indissolúvel. inseparável, né, para todas as Sem empresas. dúvida, sem dúvida. Você falou que gosta de andar por várias vertentes. A gente falou de economia, a gente falou de direito, a gente falou, de política, mas entrando um pouquinho agora na seara política. Recentemente você foi aí candidato ao estado do Paraná, na OAB do estado do Paraná. Queria saber, você continua essa linha de raciocínio? Quer aí, daqui 3 anos ocupar esse cargo? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, esse projeto eu fiquei 15 anos na OAB, fui 2 vezes conselheiro estadual, 3 vezes conselheiro federal, ocupei inúmeros cargos, deixei o grupo que eu participava, porque eu entendia que esse grupo não entrega mais à advocacia o que ela precisa, virou um grupo de amigos, um revezamento entre amigos, e nós precisamos pensar a ordem de forma diversa. Esse projeto, que culmina agora em 2024, começa em 21. Ele foi um projeto de extremo sucesso. Nós vencemos as eleições, porque nós fizemos a maior votação da história das oposições. Nós fizemos quase 35% dos votos válidos, e este grupo formado continua unido, continua trabalhando, ganhamos muitas subseções no interior. Eu já me coloquei à disposição do grupo como pré-candidato para 2027, com todas as letras, é importante que seja dito isso, para que as pessoas não tenham dúvidas, e nós estamos nos reunindo com as pessoas, conversando, dialogando com esse projeto, e eu acho que isso é saudável para as Sem advocacias. dúvida, sem A dúvida. nossa campanha foi uma campanha que não falou de pessoas, nós não atacamos pessoalmente ninguém da outra chapa, nenhuma das 2 chapas que participaram, mas nós apresentamos um novo projeto para a advocacia, com gente séria, com gente comprometida com a advocacia, com gente comprometida com os valores que a advocacia precisa estar conectada, e nós acreditamos que em 2027 a história será diferente, ou seja, será ainda melhor do que essa que nós tivemos em 2024. Isso é um compromisso com a advocacia. O grupo formado em 24, pela ordem, se mantém Legal. para 2027. Excelente, é muito bom saber dessa notícia. Afinal, eu sou um parceiro, quero ajudar nessa trajetória do Flávio Pansieri. Temos 2 perguntas finais, Pansieri. A primeira, na verdade, não é bem uma pergunta, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está nos assistindo, alguma coisa que ajudasse ele na sua trajetória tão desafiadora do dia a dia, mas que eu acredito que é tão importante, inclusive de um profissional da área do direito econômico e empresarial. Olha, falando para você, empresário, o que eu tenho a lhe dizer é: fique muito atento nas questões jurídicas. Tenha um advogado ou um escritório que seja capaz de trabalhar para você, seja internamente ou por hora técnica, na área de contratos, na área trabalhista, na área tributária, e te ajudando a analisar os impactos dos teus balanços cotidianos, e dos teus enfrentamentos para investimentos futuros. Isto é essencial. Nós teremos uma grande reforma tributária a ser implementada nos próximos anos, isso impactará em todo o empresariado no Brasil, então nós precisamos estar prontos para isso. Não tem outro jeito. Você precisa encontrar alguém que te atenda numa lógica não apenas do jeito que é teu amigo, mas aquele que possa te dizer não quando efetivamente o direito disser que aquela não é a melhor saída. Parabéns a você, empresário, que acredita em nosso país e continua lutando para gerar emprego, renda e riqueza para todos nós. Você é fundamental e conte comigo para o que você precisar. É isso aí. E agora a última pergunta, Pansieri.
Se você pudesse jantar com alguém vivo ou morto, quem você escolheria e por quê? Olha, pergunta muito boa, mas eu escolheria jantar com a minha família. Legal, legal. E por quê? Conte um pouquinho. A família da gente é um pouco da expressão de quem nós somos. Sem dúvida. Quem veio antes, quem está junto com a gente agora, quem vai estar junto com a gente quando terminar e quem vai ficar aqui. Tem uma frase muito legal numa obra chamada Canto Geral, que diz assim: que você me fizeste indestrutível, porque em ti não termina em mim mesmo. Então, o sentido da família para mim é algo mais essencial. Então, se eu pudesse todos os dias almoçar e jantar, e eu tivesse que escolher com quem seria, eu diria: quero estar com os meus pais, com a minha irmã, com os meus filhos, quizá com os meus netos, todos os dias. Eles são fundamentais. Acho que a família é a estrutura fundamental da sociedade, seja ela da forma plural e como cada qual quer ter a sua. Eu tenho esta, e eu me orgulho muito dela. Por isso, se eu tiver que escolher alguém para fazer a minha primeira ou a minha última janta, ou a janta mais especial, eu escolheria a minha. Que legal, que legal. Estamos chegando ao fim, mas antes de tudo eu gostaria de trazer um presente para você, meu querido, por você ter aceitado esse projeto junto com a gente aí, está presente. Espero que você goste. Eu acho que faz muito a sua cara. É, Olha aqui, poxa. todo dia eu vejo ele tomando um certo café no Instagram dele. Inclusive você que quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, vai estar aqui embaixo nos encartes, o Instagram, os contatos. E é isso aí, espero que um dia esteja lá nos teus vídeos da manhã. Será bem-vindo e será usado nos meus cafés todos os dias. Por volta das 8 até 9h30 sai um vídeo meu falando sobre algum tema. Todas as semanas eu escolho um tema macro e fico de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado tratando desse tema em 1 minuto. Aquele teu cafezinho rápido antes de sair de casa, assiste lá, @Flávio Pansieri, que acho que você vai gostar. E mais importante, comente, compartilhe com os amigos, em especial se você não concordar, porque aquele é um espaço plural de verdade, onde você pode discordar. E agora vou ter lá com a minha companheira também, é Amigo Cast. É isso aí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, compartilhe com seus amigos, curta. Vai ser importante você fazer parte da nossa comunidade do Amigo de Negócio. Pansieri, agora muito mais que amigo, você é meu amigo de negócios. Olha, foi um prazer estar contigo no podcast, ser seu amigo de negócio. Eu espero que a gente possa fazer outras coisas juntos, inclusive inúmeros negócios juntos nos próximos anos. É isso aí, até mais! Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, compartilhe com seus amigos, curta. Vai ser importante você fazer parte da nossa comunidade do Amigo de Negócio. Pansieri, agora muito mais que amigo, você é meu amigo de negócios. E continue tendo boas ideias para esse projeto. Agora vou ter que cortar essa parte. Deu para